Fala galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje da disciplina Tecnologia da Construção, vamos falar sobre fundações, né? Dessa vez vamos falar sobre fundações profundas. Pessoal, as fundações profundas vão ser aquelas, né, em que a carga ela vai ser transmitida ao terreno, tanto pela sua base, que a gente vai chamar de resistência de ponta, quanto por sua superfície lateral, que a gente chama de resistência lateral, ou ainda por uma combinação, né, entre essas duas. E aí, essa fundação ela vai estar assentada a uma profundidade igual ao dobro de sua menor dimensão em planta, ou de no mínimo 3 metros, né? Então, a gente viu aquela condição para ser fundação superficial, né? Que a altura, a profundidade, na verdade, da fundação, ela tem que ser menor que 2 vezes a menor dimensão. Então, quando não obedece essa condição, quanto é maior, ela vai ser considerada uma fundação profunda, né? Ou ainda, como vocês estão vendo, uma dimensão, né, uma profundidade de no mínimo 3 metros. E aí a gente vai conversar aqui sobre alguns tipos de fundações profundas, né? Primeiro aí a gente tem o tubulão. Então, pessoal, gente, o tubulão, né, vai ser um elemento de fundação onde a carga ela vai ser transmitida pela base, resistência de ponta, né? Que em qualquer fase da sua execução haja descida de operário, como vocês estão vendo aí na figura. Ela pode ser executada a céu aberto, ou ainda sobre ar comprimido, e ter ou não essa base alargada, como vocês estão visualizando aí. Na verdade, ela parece uma grande sapata, né? O diâmetro mínimo dela, né, do fuste dela, é de 70 centímetros, né? O ângulo de 60 graus é suficiente para que não haja necessidade de colocação de armadura na base, certo? Esse ângulo aqui que ela faz. E esses tubulões, eles vão receber somente esforços na vertical, certo? Então, tá aí, né? A figurinha para vocês verem. Aí aqui a gente tem, né? Primeiro a gente vai fazer a escavação manual ou mecânica, né? Vamos atingir a cota de assentamento dessa fundação, certo? Aqui a gente tem a superfície do terreno. Posteriormente se faz o alargamento da base e depois a concretagem, né? Com concreto altado em sapo. Aí, pessoal, depois disso a gente tem as estacas escavadas, que são aquelas estacas moldadas em loco, né, no local. E essa escavação pode ser feita essas estacas, na verdade, pode ser feita manualmente ou mecanicamente. Principais vantagens: não tem vibração no terreno, né, pois essa escavação ela é feita através de rotação e pode ser executada próxima à divisa sem causar problemas aos vizinhos, né? E conhecimento imediato e real de todas as camadas atravessadas de solo e possibilidade de uma segura avaliação de capacidade de carga da estaca, mediante a coleta de amostras e seu eventual exame em laboratório. Bom, elas ainda têm grande mobilidade, né, versatilidade e produtividade, podem atingir grandes profundidades, né, e a depender do tipo de fundação, a gente vai ver que tem vários tipos de fundação profunda, né? Elas também podem suportar grandes cargas e são capazes de ser executadas mesmo em presença de água, com o uso de revestimento ou camisa metálica, tá? Os tipos de estacas escavadas. Nós temos a tipo broca, trada helicoidal, Strauss, Funk, hélice contínua, estacas raiz, certo? Primeiro a gente vem aí com a estaca tipo broca. Essa estaca, né, elas são estacas de pequeno diâmetro, geralmente varia de 20 a 30 centímetros. Elas suportam pequenas cargas, né, e não podem ser executadas na presença de água, tá? A escavação, ela é feita manualmente, como a gente tá vendo aí, né, ó, com o auxílio, pode ser também feita com auxílio de equipamentos, né? Então, a gente tem aí o início da perfuração com a cavadeira, né, perfuração a trado. Posteriormente, concretagem, e depois da concretagem, a armação de ancoragem, né? A colocação de armadura. Geralmente, esse tipo de estaca não ultrapassa de 2 a 3 metros de profundidade. Vamos lá. Outro tipo de estaca é a estaca trado helicoidal, né? Essa estaca ela já tem um diâmetro maior, né? Esse diâmetro vai variar de 25 a 150 centímetros, né? Suporta cargas médias. Dependendo do equipamento de escavação, ela pode atingir até 40 metros de profundidade. Pode ser escavada em solos resistentes, né? Com um número de SPT
de 30 ou 40. Não pode ser executada também na presença de lençol freático e requer grande equipamento, né? Também o que requer um grande espaço lá no nosso canteiro de obras. E aí a gente tem um procedimento executivo dessa estaca, né? Então a gente vem com o trado, retira esse material, né, deixando o furo para a estaca. Depois a gente instala a armação, né, com os espaçadores aqui para garantir o cobrimento, na verdade, né, perdão. Posteriormente a gente vem com a concretagem, né? Aqui a gente coloca as esperas para o pilar e tem a estaca pronta, certo? Bom, além dessa, a gente tem a estaca Strauss, né? O concreto é lançado no tubo e apilou-se o material com soquete na base da estaca para formar o fuste. O concreto é lançado na tubulação e apiloado, enquanto que as camisas metálicas são retiradas com guincho manual. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, né? Essa estaca ela é escavada com o emprego de uma sonda, como a gente tá vendo aí, né? Até a profundidade de projeto. Então, essa que vocês estão vendo na figura vai ser a sonda. Tem como vantagens, né? A utilização dessa estaca é de fácil acesso, a vibração é baixa, pode ser utilizada com a presença de lençol freático, né? De água. E tem a possibilidade de a gente atingir a profundidade desejada, né? E também, porque vocês estão vendo aí, né? O equipamento é de pequeno porte e a gente consegue montar, né, ele em pequenas dimensões. Algumas desvantagens da utilização desse tipo de estaca. Geralmente ela produz muita lama, né? E o cliente pode se sentir desconfortável com esse aspecto, né, visual da lama. A capacidade de carga dela não é muito alta, né? Essa estaca Strauss ela pode ter até metade da capacidade de carga de uma estaca pré-moldada, por exemplo. E apresenta dificuldade para escavar solo mole de areia fofa por causa do estrangulamento do fuste, né? E aí, o equipamento que para a gente colocar essa estaca, ele é conhecido como bate-estaca Strauss. E consiste basicamente, pessoal, de um guincho e um tripé com uma roldana, que é fixada no topo, tubos guia, né, pilão e sonda, certo? Esses tubos guia é para guiar a sonda, né, dentro do furo que a gente faz. Tem o pilão, né, para ir apiloando o solo e a sonda. A escavação ela vai ser feita através de um tubo que pesa cerca de 700 quilos. E esse tubo ele vai ter um diâmetro um pouco menor do que o tubo de revestimento. Aí, veja só. Para a gente iniciar, deixa eu ver se tem aqui até outro slide, né? Aqui vai dar para a gente ver melhor, né? Então, aqui a gente tem o tripé, a sonda, né? E inicialmente a gente faz a perfuração. Depois a gente vai apiloando do fundo com cascalho, né? Vai fazer um apiloamento. E aí, gerando essa base aqui, perdão, pessoal, depois a gente instala a armação, vai para a concretagem, depois tem a estaca pronta, né? Então, inicialmente, como vocês viram aí, a gente vai abrir um furo no terreno, né, com o soquete para a colocação do primeiro tubo. A gente vai aprofundar o furo com golpes de sonda de percussão. E conforme a descida do tubo, rosqueia-se o tubo seguinte para a escavação atingir aquela profundidade que a gente quer. Quando a gente atinge a cota prevista no projeto, o operador do bate-estaca Strauss vai fazer a checagem, pessoal. A checagem, se a piteira já não entra tanto no solo. E isso vai ocorrer quando a gente atinge o nível, né, e que o INSPT é 20. Se isso acontecer, a gente já vai para a parte de concretagem. Então, nessa parte, o concreto ele vai ser lançado no tubo, né, como vocês estão vendo aqui. E apilou-se o material, né, com soquete na base da estaca, como a gente viu lá naquele outro slide, né? Bom, a gente tem a estaca hélice contínua também, né? Essas estacas elas são executadas por meio do uso de uma haste tubular que possui uma hélice que é introduzida no terreno pela aplicação de um torque e permite uma monitoração eletrônica de suas etapas de execução, como a profundidade atingida, a velocidade de rotação e descida do trado, que vocês estão vendo aí na figura, né? Vantagens, pessoal. Já vem processo executivo, né? Então, deixa eu conversar com vocês um pouquinho sobre as vantagens.
Não há vibração no terreno. Os equipamentos, eles são bem modernos, né? Exige um monitoramento, como vocês viram aí, que ocorre de forma contínua, né? Durante todo o processo de execução dessas estacas. E aí isso favorece o controle de qualidade dela, né? Ela também pode alcançar grandes profundidades, né? E atravessa camadas com um NSPT, um número de SPT grande, né? De aproximadamente 50. Desvantagens. Essas estacas têm um custo muito elevado, né? De acordo com essa tecnologia que é aplicada. E a gente vê um pouco de escassez, né? Desse tipo de estaca aqui no nosso país. Para a gente executar esse tipo de estaca, é preciso que o terreno seja plano e que a central de concreto não seja localizada muito distante do local de obra, certo? Aí depois a gente vai para o processo executivo, né? Primeiramente, a gente tem um posicionamento de introdução do trado até a profundidade desejada. E aí, pessoal, esse trado, ele vai ficar lá no solo e através dele vai ocorrer a injeção do concreto, né? Tem um tubo central do trado que vai liberar o concreto, certo? Então, aqui vocês estão vendo ligado diretamente, né? Um caminhão betoneira. E aí, ao passo que a concretagem vai ocorrendo, né? Eles vão liberando o concreto e puxando aqui a haste, né? E aí o solo vai saindo também, certo? Depois disso, depois da concretagem, a instalação da armadura, tá? E aí, finalmente, a gente tem a estaca acabada. Bom, pessoal, vai ficar faltando falar sobre... Deixa eu logo falar, porque falta tão pouco, né? Estaca raiz, certo? Acho que é a próxima estaca. São estacas escavadas com equipamento de rotação com circulação de água, lama bentonítica ou ar comprimido, né? Essa lama bentonítica, ela serve para estabilizar o furo. Tem forma circular, né? E o diâmetro vai até 410 milímetros. A armadura neste tipo de fundação profunda é inserida depois da perfuração com o revestimento total do furo. Posteriormente, o furo é preenchido com argamassa com o uso de um tubo de injeção, geralmente PVC, de baixo para cima, certo? Vantagens, né, pessoal? Essa estaca, essa estaca raiz, ela pode perfurar e atravessar qualquer tipo de solo, né? Como matacão, rocha, concreto e etc. A ausência de vibração no terreno também, e pode ser executada em locais de difícil acesso, utilizando o pequeno espaço para a realização do serviço. Desvantagens. O custo é relativamente elevado, né, quando comparado a outros tipos de fundação, gera um grande desperdício de água e também demanda um alto consumo de cimento e ferragens. E aí a gente tem o processo executivo, né? Primeiro tem a perfuração da estaca, a colocação, né, da camisa, certo? Depois, posteriormente, a colocação da armadura, a injeção de argamassa, a retirada do tubo, né, com o complemento de argamassa e, finalmente, a estaca pronta. E, finalmente, pessoal, a gente tem as estacas pré-fabricadas, que elas podem ser de concreto armado ou protendido, e concretadas em formas horizontais ou verticais, lembrando que as pré-fabricadas também podem ser metálicas, né? São cravadas por percussão, então tem aí um bate-estaca enorme, né? Prensagem ou vibração, e a escolha de um destes tipos deve ser feita de acordo com a dimensão da estaca, características do solo, do projeto e também, pessoal, muito importante, das condições da vizinhança. Como vantagem, a gente tem que essas estacas elas possuem uma boa capacidade de carga, boa resistência aos esforços de flexão, de cisalhamento. Além disso, elas podem ser produzidas em fábricas apropriadas, têm uma boa qualidade do concreto, né? Porque se você já molda esse concreto antes, né, de colocar ele lá no lugar, você tem um controle tecnológico mais preciso, certo? Desvantagens, né? Elas geram muita vibração durante o processo de cravação, certo? Esse processo ele é realizado com martelo, né, de material elástico, para não danificar, de forma que não danifique a cabeça da estaca. Ela não consegue ultrapassar camadas de solos muito resistentes, e por ser de concreto armado ou protendido, ela tem um alto peso próprio. Isso limita as seções, né, e comprimentos em função do transporte, né, o próprio transporte dessas estacas, cortes e emendas são de difícil execução, né? Então, aí tem uma série de dificuldades na utilização dessa estaca.
E finalmente temos as estacas metálicas, né? Pessoal, lá de acordo com, tem uma norma, né, NBR 6122, lá de 2010, as estacas metálicas, elas podem ser por perfis laminados ou soldados, tubos de chapas dobradas, né, com seção circular, quadrada, retangular, tubos sem costura e trilhos. As estacas de aço elas devem resistir à corrosão pela própria natureza do aço, né, ou através de algum tratamento adequado. Porém, a gente pode dispensar tratamento se elas estiverem inteiramente enterradas em terreno natural. Quando da realização de obras especiais como marítimas, né, as estacas elas devem receber um tratamento especial para sua proteção, né, para evitar corrosão. Essas estacas elas podem ser cravadas com um martelo de queda livre, né, pessoal, desde que a relação do peso do pilão e o peso da estaca não seja menor do que 0,5 e nenhum martelo tem um peso inferior a 10 kN, né? E aí, como eu falei das outras, né, vantagens desse tipo de estaca, essas estacas metálicas elas podem ser emendadas, possuem pouca vibração durante sua cravação, elas conseguem atravessar camadas resistentes do solo e atingem grandes profundidades. Só que, como desvantagem, né, elas têm um alto custo se comparadas com os outros tipos de estacas. Porém, cada vez mais elas vêm ganhando, né, condições de concorrência com outros tipos no país. Elas apresentam grande risco de corrosão ou oxidação se não forem bem tratadas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, que dê pra gente conhecer mais um pouquinho, né, das estacas profundas. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.